Uma das formas mais interessantes de conhecer os personagens de Bleach é observar a relação entre a sua Shikai e a Bankai. Nós temos o Kyoraku com seus jogos infantis que evoluem para um teatro macabro, o Komamura que demonstra toda a sua servidão e lealdade invocando um samurai gigante, a preguiça do Ikkaku refletida na sua Bankai que demora a atingir o seu verdadeiro potencial, a Minazuki da Unohana que representa tanto o seu lado carinhoso quanto o assassino. Isso porque eu nem falei da Soifon, né? Acho que já deu para sacar a ideia. Esse recurso narrativo permite que o público compreenda melhor a personalidade, os segredos e até os desejos mais íntimos dos personagens. E esse conceito é um elemento central em Bleach. O famoso The Blade is Me, a lâmina sou eu, é justamente o momento de reflexão mais profundo do Ichigo, quando ele compreende quem realmente é e alcança a plenitude da sua alma. Mas, dentre o grupo de portadores de Zanpakuto, existe uma exceção em que a lógica da Shikai e a Bankai não se aplica. Isso porque a gente simplesmente não conhece. E é claro que eu tô falando dela, a deusa do trovão, rainha da sedução, a morena mais gata dos animes e mangás, a gostosa Shihoin Yoruichi. Calma aí, paizão. Neste vídeo eu gostaria de teorizar e ir mais a fundo dos interesses e personalidade da nossa querida Yoruichi, uma tarefa que não é nem um pouco simples, já que ela nunca mostrou a sua Zanpakuto em batalha, além de não demonstrar nenhuma insegurança ou conflito interno que nos ajude a compreender melhor os seus desejos. Mas antes de começarmos, já sigam o ritual deixando aquele like, comentando e compartilhando o vídeo com aquele seu amigo ou amiga que também seja um fã de Bleach. O vídeo passado chegou no top 10 mais hypados da semana, então se puderem, hypem um conteúdo que isso ajuda demais o alcance do canal, beleza? Então, vamos lá! Embora seja uma personagem icônica e bastante popular, entender o que se passa no íntimo da Yoruichi é como montar um quebra-cabeça com algumas peças faltando. Atuando muito mais como uma mentora e passando longos períodos fora da história, a Yoruichi normalmente aparece junto do Urahara quando a situação já anda muito crítica. E essa falta de presença acaba resultando em poucos momentos onde a gente pode realmente conhecer a personagem. Mesmo no arco da Soul Society, onde ela ganha muito destaque treinando o Ichigo e lutando contra a própria Soifon, esses momentos serviram mais para enaltecer os outros do que ela mesma. E eu digo isso no sentido de conhecermos o drama da personagem, algo que parece inexistente, mas que se encontra na história. Basta a gente olhar para os lugares certos que vão nos ajudar a completar esse quebra-cabeça. Apesar de pertencer ao clã Shihoin, uma das 4 grandes famílias nobres, a Yoruichi tem um comportamento bastante alegre e informal que não se encaixa muito bem nos padrões da nobreza. Isso é visto claramente no flashback da Soifon e na forma como ela tratava o Byakuya em Turn Back the Pendulum. Esse traço já denota uma conduta mais rebelde da personagem, que mais tarde viria a abandonar a Soul Society junto com Urahara. Porém, o que mais se destaca no seu comportamento é a sua atitude provocadora. A Yoruichi não tem vergonha em ficar completamente nua na frente de outras pessoas. Uma parte disso vem do fato dela ter se acostumado com sua forma de gato, mas em diversas situações ela conscientemente expõe suas partes íntimas. E isso também pode ser tratado como uma ferramenta, um meio de impor o controle desconcertando as outras pessoas. Ela não surge apenas para ser sexy, mas para dominar a cena. Essa ideia contrasta fortemente com as suas origens nobres, já que o normal seria obedecer às etiquetas e preservar a sua imagem, mas a Yoruichi faz o completo oposto e renuncia às aparências, tanto literalmente quanto simbolicamente. Eu também não quero parecer virtuoso demais, eu sei que existe o fanservice ali, mas é legal a gente ir um pouquinho mais a fundo e entender o porquê ela toma esse tipo de atitude. Como ex-capitã da Gotei 13, a Yoruichi também possui a sua própria Zanpakuto, e é bem provável que ela tenha dominado a Shikai e a Bankai, mas como a própria personagem fala na novel Can't Fear Your Own World, ela declara que é muito mais forte no combate corpo a corpo e por isso precisa consolar o espírito da sua espada todos os dias. Assim, eu pelo menos não consigo imaginar Yoruichi utilizando Zanjutsu ao invés de Hakuda. O público já é bastante acostumado com o Shunko e eu não imagino o Kubo alterando esse aspecto. Mas como o próprio mangá apresenta no flashback com Urahara, antigamente a Yoruichi costumava empunhar a sua Zanpakuto.
Muscle. Então existe espaço para a gente explorar um pouco mais essa relação. Mas aí você pode pensar, Matheus, mas isso é só um detalhe. A personagem foi concebida para ser uma combatente corpo a corpo. A espada não tem uma importância real para a narrativa. E eu até concordaria se os seus semelhantes também agissem da mesma forma, o que não é o caso. O Urahara também serviu às forças de punição e nunca abriu mão da Benihime. A Soifon, discípula direta da Yoruichi, é usuária de Shunko e também costuma lutar com a sua Shikai e até a Bankai. O Shika Shiroin, o primeiro capitão da segunda divisão, que também pertence ao mesmo clã, é apresentado junto da sua espada. O único que fica de fora é o Yushiro, o irmão mais novo da Yoruichi, mas a gente não tem certeza se ele passou pelo treinamento Shinigami e serve diretamente a Gotei 13. Então a questão ainda permanece. Por que a Yoruichi rejeita tanto a sua espada? Eu faço essa pergunta mais para tentar entender o lado íntimo da personagem. É diferente do caso da Nemo, que nunca usou a sua Zanpakuto, mas também jamais alcançou a Bankai. Como eu disse no começo, através da Shikai e a Bankai, o público consegue compreender o lado externo e interno de uma alma. O próprio Urahara mesmo, apesar da gente não ter muitas informações sobre o seu passado, nós temos a figura da Princesa Vermelha como um ponto de partida. Enquanto isso, a Yoruichi permanece uma incógnita. Não existe um drama central ou segredo da personagem que a gente possa se focar. Pelo menos é isso que parece à primeira vista. Já que não temos a Zanpakuto para nos dar pistas sobre isso, vamos direto para sua técnica mais forte, o Shunko Raijin Senkei. A tradução fica mais ou menos como grito de batalha instantâneo, forma de combate do deus do trovão. Nessa forma, a Yoruichi fica muito mais rápida e poderosa, com a energia atravessando seu corpo, criando um arco elétrico na forma de tambores, junto de uma energia que salta dos seus cabelos, que lembram as orelhas de um gato. Aqui não tem muito o que comentar, senão o simbolismo escancarado do próprio deus do trovão, presente na mitologia japonesa. Os tambores elétricos do Raijin são o elemento que mais representa esse estágio, além do próprio nome. E uma curiosidade, essa forma já havia sido antecipada na luta contra a Soifon, lá no arco da Soul Society, onde a Yoruichi dá um vislumbre do seu verdadeiro poder e encerra o combate, um baita foreshadowing do cubo. Porém, as coisas ficam mais interessantes na sua segunda forma, o Raiju Senkei, Shunryu Kokubyo Senki, que traduzindo ficaria algo como forma de batalha da Fera do Trovão, Princesa Guerreira Gato Negro do Relâmpago Instantâneo. É grande o negócio. Começando pelo próprio nome, o Deus do Trovão foi substituído pela Fera do Trovão e ganhamos um complemento importante, Princesa Guerreira Gato Negro. Temos aí dois elementos que remetem às características mais marcantes da Yoruichi, a sua origem nobre e a transformação felina, a razão e o instinto, a pureza e a indecência. Segurem essa dualidade que eu já volto nela. Embora a Yoruichi goste muito da sua forma de gato e até passe bastante tempo nela, surpreendentemente ela rejeita a ideia de entrar na forma Kokubyo Senki, muito porque nesse estágio ela perde a consciência e age por puro instinto. O jeito como ela se transforma também é muito curioso, com Urahara simplesmente virando uma folha de papel e forçando a Yoruichi a mudar de forma, como se uma espécie de selo fosse liberado. E um detalhe muito importante é que apenas o Urahara pode controlar essa transformação, e essa não parece ser a primeira vez que isso acontece. Junto da Raijin Senkei, a Yoruichi possui duas formas, uma representando o seu lado nobre e puro como a deusa do trovão e outra mais selvagem e instintiva, que é a Fera do Trovão. Essas mesmas características são refletidas perfeitamente através do seu poema no volume 17, voltando à dualidade que eu mencionei antes. Vermelho como sangue, branco como osso, vermelho como solidão, branco como silêncio, vermelho como os nervos da besta, branco como o coração de um deus, vermelho como o ódio que derrete e escorre, branco como a dor congelada de uma ferida, vermelho como a sombra que devora a noite, brilha em branco, dispersa-se em vermelho, como um suspiro que atravessa a lua.
O vermelho simboliza o seu lado feral e emotivo, enquanto o branco indica a frieza e as suas origens nobres. A forma como isso se reflete na história é a Yoruichi abandonando seu clã e vivendo de um modo mais libertino em sua forma de gato. E reparem na imagem que acompanha o poema. Ela está nua em uma pose sugestiva, o que remete à ideia dela se livrar dos costumes tradicionais e adotar uma atitude mais provocadora como uma válvula de escape. E é aí que entramos no real conflito que molda a personalidade da Yoruichi. Na minha percepção, o seu lado rebelde e libertino é o que ela procura mostrar para as outras pessoas, enquanto internamente ela ainda preserva o seu orgulho como uma figura da nobreza. Por mais que a Yoruichi tenha rejeitado esse lado quando abandonou a Soul Society, é possível que ela ainda tenha um certo carinho pela elegância, delicadeza e as virtudes da nobreza. Isso responde à dualidade e o tom melancólico do poema, além dela não querer empunhar as suas Zanpakuto de jeito nenhum, uma vez que a sua Bankai possivelmente se relaciona a esse tema. Curiosamente, no jogo mobile do Bleach Brave Souls, onde alguns designs de personagem foram supervisionados pelo Kubo, nós temos uma categoria conhecida popularmente como Beyond Bankai, que são basicamente alguns personagens que transcenderam a sua última liberação e adquiriram novas características. Então a gente tem o próprio Urahara adotando partes da sua princesa Carmesim, o Kyoraku vestindo os temas da Katen, o Komamura meio que se tornando o próprio samurai da sua Bankai, e dentre esses vários personagens, nós também temos a Yoruichi, embora ela nunca sequer tenha mostrado a sua Shikai na história. E vejam só, ela surge vestindo trajes cerimoniais e empunhando uma espada com o símbolo do seu clã. Trajes esses que remontam à sua aparição no flashback da Soifon, quando ela ocupava o cargo de chefe da família Shiroin. Poderia ser uma demonstração do seu orgulho reprimido como uma figura da nobreza? Talvez, mas como essas evidências vêm de uma mídia paralela ao mangá, fica a seu critério considerar ou não. Eu trouxe mais como uma curiosidade. Agora vem a última questão para completar esse quebra-cabeça. De onde surgiu essa rejeição da Yoruichi que a fez abandonar o próprio clã e viver como foragida no mundo humano? Em parte foi para ajudar um amigo, no caso o Urahara, mas eu acredito que não seja só isso. De acordo com o próprio Kubo no Club Outside, a Yoruichi desenvolveu a sua forma de gato para escapar da mansão da sua família, o que já indicava um descontentamento com os costumes do clã. Mais tarde, por meio do Club, também nos foi revelado que a herança Shiroin permite que ocasionalmente alguns dos seus membros se transformem em animais específicos. Então, virar uma fera não é algo exclusivo da Yoruichi. Com todas essas informações, nós entramos na parte da teoria, e a minha ideia é que a Yoruichi, em algum momento, foi usada como uma arma do próprio clã. Pra quem não sabe, a família Shiroin também é encarregada de guardar os tesouros e os armamentos sagrados da Soul Society. A cada geração, o chefe do clã é encarregado de proteger o Tenshi Heiso, uma incrível ferramenta espiritual que dizem ter sido transmitida dos céus. O escudo com o emblema da família que o Kitaki usa para salvar a Rukia e os fios laranjas afiados que a Yoruichi utiliza contra o Yurabara são exemplos de alguns armamentos guardados pelo clã. E essa relação entre armas e a família Shiroin pode ser associada a Yoruichi, e se a forma Kokubyo Senki na verdade for uma ferramenta de guerra desenvolvida pelo clã, e a Yoruichi foi a escolhida para ser a guardiã dessa transformação. Faria sentido se considerarmos o nome da técnica, forma de batalha da Fera do Trovão, Princesa Guerreira Gato Negro do Relâmpago Instantâneo. Muitos termos remetem ao conflito, então talvez a transformação seja desenvolvida para atender aos propósitos do clã. Isso corrobora com o fato da Yoruichi odiar essa forma, ela perder a razão enquanto permanece nela e Urahara sendo a única pessoa capaz de controlá-la. É possível que a amizade e o vínculo dos dois tenha surgido a partir daí, com a família Shiroin procurando por alguém que fosse capaz de entender a transformação. Isso mais tarde culmina na frustração da Yoruichi de ser usada como uma ferramenta, preferindo apoiar o Urahara e abandonar a Soul Society. Infelizmente, não foram reveladas muitas informações sobre o passado da Yoruichi e a sua personalidade devido aos problemas de saúde do autor durante o fim do mangá, mas eu espero que com a chegada da última parte da Guerra dos Mil Anos em anime, tudo seja esclarecido. Seria muito legal se essa teoria da Yoruichi servir como uma arma fosse verdade.
Mas agora eu quero saber de vocês. O que acharam da ideia? Será que faz sentido? Comentem aí que eu tô sempre buscando ler todos os comentários, beleza? Obrigado pelo apoio. Aqui é o Matheus do canal Bambuto e até mais.